Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo da série de vídeos EFT, a cura na ponta dos dedos. Como a gente já veio falando nos vídeos anteriores sobre as diferenças entre essas técnicas que se utilizam da estimulação desses meridianos, hoje a gente vai voltar a falar da EFT no mesmo caso que a gente utilizou para aprender um pouquinho sobre a TFT e a Faster EFT. A gente vai falar um pouquinho sobre a raiva, como eu utilizaria a EFT se eu me sinto emperrado, se eu não consigo liberar a raiva, tá? Mas antes eu vou explicar para vocês como eu faço, tá? Eu gosto de combinar muito, a gente já sabe que EFT são sempre aqueles pontos, mas eu preciso deixar muito claro uma coisa. EFT é uma sigla que vem do inglês, que significa Emotional Freedom Techniques, ou seja, técnica da liberação emocional. Às vezes existem pessoas que querem, basicamente a pessoa vai procurar uma técnica dessas quando ela tem um sintoma, uma questão que ela não consegue resolver e ela vai se utilizar da técnica. EFT funciona basicamente, tecnicamente, para todo mundo. Mas por que algumas pessoas não obtêm resultados também, além daquilo que eu já expliquei lá atrás para vocês sobre a ativação do sistema nervoso? E a gente vai entrar um pouquinho lá também. Porque é uma técnica de liberação emocional. Imagina, pessoas muito racionais são pessoas que não acessam muitas emoções dentro delas, certo? Elas têm um motivo para isso, às vezes elas nem sabem, mas todo mundo, como vocês já sabem, tem um histórico de vida e às vezes não é uma escolha, é uma adaptação segundo o que aconteceu na vida dessa pessoa e pela experiência. Isso acontece numa fase bem precoce da nossa vida e algumas pessoas se tornam muito racionais, muito intelectuais, e essa pessoa é mais difícil entrar em contato com certas emoções e muito provavelmente com a EFT ela vai racionalizar muito e o processo não funciona. A EFT ela funciona quando a gente consegue acessar uma causa emocional, né? E é aí onde ela tem muito resultado. Então, como eu conheço de outras abordagens, eu utilizo muito linguagem hipnótica e muitas frases poderosas, se é que assim eu posso chamar, para ajudar a pessoa a acessar as emoções. É até engraçado que às vezes eu estou trabalhando com pessoas que são muito racionais, elas começam a acessar as emoções e elas saem rápido demais. Eu particularmente com pessoas muito racionais não utilizo a EFT, eu utilizo outras abordagens, hipnose, algumas técnicas de PNL e outras coisas, para quebrar um pouquinho isso, e na medida que ela vai acessando essa parte emocional eu vou agregando essa estimulação aí ou outras técnicas. Então é assim, vocês lembram daquela gama, daquela faixa de reprocessamento? Se tem ativação demais, não vai funcionar a EFT, porque isso se chama retraumatização. Porém, se tem ativação de menos também, que é não acessar aquele material emocional, também não vai dar resultado. Então isso vai muito do praticante, do terapeuta, quando ele está com um cliente, ajudar aquela pessoa a sair do racional, Mas isso você só vai conseguir com a experiência e muito estudo, quando pessoas são mais racionais do que outras. Porque não adianta falar, você está muito racional. Não funciona dessa maneira, tá? Você tem que seguir por outros caminhos aí. Eu me utilizo muito na EFT de frases poderosas, comandos ou linguagem, comando não é a palavra certa, é linguagem hipnótica para facilitar o processo da pessoa acessar aquelas questões emocionais, eu sempre gerenciando para que não haja muita ativação e ela não se perca no trauma, e também que não haja pouca ativação, que se não tem ativação não tem como reprocessar, tá? Então, vamos supor que eu esteja com aquela raiva de uma pessoa, que a gente estava trabalhando a raiva, e eu não consigo resultados, eu estou patinando aqui, vamos pressupor que a pessoa entrou na raiva, mas ela não consegue perdoar a outra pessoa, Então o que acontece? Eu costumo utilizar, os pontinhos vão ser sempre os mesmos, mas aqui vocês vão perceber como que a forma de investigar é diferente. Por que você não consegue liberar essa raiva? Só que isso eu vou perguntando
a pessoa estimulando os pontinhos. Por exemplo, ainda que eu não consiga liberar essa raiva de jeito nenhum, não é justo o que aquela pessoa me fez, eu honro e respeito a minha raiva. Ainda que eu não queira liberar a minha raiva, de forma nenhuma, não foi justo o que aquela pessoa fez. Eu honro e respeito a minha raiva. E aí eu posso ir estimulando, e eu pergunto para a pessoa, eu posso conduzir uma frase assim, eu fico me perguntando por que é que eu não consigo liberar essa raiva? O que de tão ruim aconteceu? O que vai acontecer comigo se eu liberar essa raiva? Porque o que vai acontecendo com esse tipo de linguagem, esse tipo de frase? A gente vai começar a entrar em camadas no inconsciente do que algo está protegendo a pessoa, porque se ela liberar aquilo, vai acontecer algo lá embaixo. Então a gente tem que descobrir o porquê, o que está acontecendo ali, por que ela não quer liberar a raiva, se ela liberar a raiva, o que pode acontecer, e vão surgir outras questões. E aí a gente vai lidar com essas outras questões. Tá? E aí o processo vai começar a se desenrolar por si só. E existem várias frases poderosas que a gente utiliza para quebrar isso, ou para começar a pessoa se dar conta dessas outras questões que estão por baixo. A gente começa a ressignificar, ajudar a pessoa a ressignificar muitas coisas, porque todo mundo sabe que raiva faz mal quando você mantém. Racionalmente eu sei, mas se tem um sentimento lá, né, é por isso que precisa ser específico, né? Eu já falei muito isso na EFT, porque eu falar, eu tenho raiva, é genérico, ainda é genérico. Por que eu estou segurando essa raiva? Por que eu não posso me libertar dessa raiva? Existe um processo inconsciente que eu vou ajudar, junto com a pessoa, a explorar isso, para que a gente consiga liberar. Uma vez que você dá voz ao real sentimento, observem o que eu falei, o real sentimento que muitas vezes você nem sabe o que é. Né? Às vezes aquela raiva você está segurando e tem outras questões por debaixo que quando começam a vir à tona você até se surpreende com aquilo vindo de você, está ligado às vezes com outras questões e a questão não tem nada a ver com raiva. A raiva é só uma maneira de você se proteger. Então, quando a gente começa a explorar e dar voz ao real sentimento, a raiva simplesmente vai embora muito rapidamente. Tá? Então, existem essas frases, essa maneira de explorar que é muito diferente, que eu costumo ensinar nos meus cursos, como eu faço isso para cada sentimento, para cada situação, como a gente pode explorar e como a gente pode facilitar o processo do outro em explorar. Né? Porque se é uma pessoa completamente racional também, antes de a gente sair desse estágio e entrar nas emoções, não vai adiantar nada essas frases, porque pode ser por diversos motivos que a pessoa é extremamente racional. Talvez ela tenha medo de olhar para as emoções, talvez ela tenha aprendido que ela tem que ser forte, não pode chorar, e aí entram várias crenças e vários outros aspectos que nós temos de explorar. Então vocês já começam a se dar conta que realmente não é a TFT que é melhor, não é a Faster EFT que é melhor, não é a EFT que é melhor. Esses pontinhos, fisiologicamente, acontece a mesma coisa. A gente vai diminuir a ativação da amígdala, mas desde que a gente encontre as causas emocionais, né, a verdadeira causa emocional, né, a verdade emocional que realmente reside em cada um, quando a gente começa a tocar lá, a gente começa a liberar isso de uma maneira muito mais fácil, certo? E aí o processo ele se torna muito mais fácil, muito mais rápido. Uma vez que você deu voz a isso, o problema ele simplesmente vai embora. Porque, principalmente trabalhando com a raiva, muitas pessoas sabem que guardar raiva é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Outros dizem, eu já perdoei fulano. E eu sempre digo, no processo de perdão não vá rápido demais. Porque você tem que dar a voz da sua raiva e tudo que está por baixo realmente, porque o processo de perdão é um processo natural, não é algo que você tem que forçar. E quando você se conecta a isso e vai liberando isso, o perdão ele simplesmente acontece. Se não acontece, é porque tem questões aí que você tem que explorar. E os pontos vão ser sempre os mesmos. E, por exemplo, se eu sei o algoritmo
da raiva da TFT, eu posso utilizar aquele algoritmo e junto com essas frases, explorando dessa maneira. Eu posso construir uma frase de preparação e incluir aquela linguagem hipnótica da árvore, das raízes. Eu posso incluir frases do tipo, depois que eu encontrei as causas, eu libero e deixo embora toda essa raiva e tudo que veio surgindo. Então você começa a perceber que a gente pode flutuar entre essas técnicas e cada uma tem o seu lugar, né? Realmente a gente pode juntar tudo isso em nosso próprio benefício, em benefício do nosso cliente, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa explicação. Eu acho, pelo menos é um sentimento que eu tenho, que a cada vídeo, a cada explicação, vocês vão agregando mais ao seu vocabulário aí, tá? Porque também muitas pessoas que procuram técnicas pela internet, vê 1, 2 ou 3 vídeos e já quer aplicar e às vezes tem resultados, às vezes não, e fala que a técnica funciona ou não funciona. Mas assim, existe muito a ser estudado e a gente só está falando da EFT, existem muitas outras abordagens. Tudo bem? Então eu espero que tenha agregado um pouquinho mais a você aí. E eu não vou contar para vocês o que eu vou trazer no próximo vídeo, mas é uma surpresa, tá bom? Eu tenho uma surpresa para vocês que vocês vão gostar muito. Fica de olho no nosso grupo aí que eu vou contar que surpresa é essa. E eu te vejo lá. Até a próxima.